Bom dia, boa tarde ou boa noite e a paz de Deus aos cristãos. Bom, o assunto que vamos falar hoje vai dar um vídeo meio grande aí. É em Coríntios, capítulo 1, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante, que diz assim: as dissensões na igreja de Coríntios. Rogo vós, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e outro, e eu de apóstolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Então quer dizer que aqui um dizia que era de Cefas, o outro de Paulo e assim por diante, porque os irmãos estavam em divisão nesse assunto. Então o apóstolo Paulo aqui chama a atenção deles e dizendo para ele: foi vós ser batizado em nome de Paulo? Então quer dizer, o batismo que era feito pelos apóstolos, no tempo dos apóstolos, é em nome de Jesus Cristo. Então não era em nome de Paulo e nenhum outro nome, a não ser de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse aqui: foi vós ser batizado em nome de Paulo? Não, foram batizados em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que a doutrina dos apóstolos é essa, que seja batizado em nome de Jesus Cristo. Muitos dizem: mas lá é feito batismo em nome do Pai e do Filho, é a mesma coisa. Não é assim. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é nome. Não é nome. Pai não é nome. Senão seria... eu não teria o meu nome, poderia botar o meu nome de pai. Não existe isso. E nem de filho, também não é nome. Então tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nessa carta aqui, ele deixa bem claro esse assunto. Foi vós batizado em nome de Paulo? Então quer dizer, era feito batismo em nome de Jesus Cristo, como o apóstolo Pedro lá em 2 de Atos já explica, já dá esse mandamento. Então já é respeitado esse que Deus, o Senhor Jesus deu pelo Espírito Santo para Pedro falar. Tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo, certo? Fica bem claro esse assunto? Muito bem, vamos continuar. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estafanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. O trabalho dele era evangelista. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Não foi por sabedoria de palavras. Não é por sabedoria de palavras. Certo? Para que não fosse a cruz de Cristo em vã, feito vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós
que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Um esclarecimento nesse assunto aqui. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que ele quer dizer aqui? Aqueles que não creem em Jesus Cristo, aqueles que não querem crer em Deus, em Jesus Cristo, esses são os que perecem, que ele fala que perecem. Mas nós que somos salvos, quer dizer, cremos em Jesus Cristo, fomos batizados no nome dele, aceitamos a sua sã doutrina, é o que ele diz aqui, nós que somos salvos. Então ele diz assim, que nós que somos salvos, para que ninguém, deixa isso aqui, aqui. Onde está os... Aí diz aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, versículo 19 diante aqui. Então, aqui, agora é um outro esclarecimento nesse assunto aqui. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, né, que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei destruirei a sabedoria dos sábios. Aqui é o seguinte, um esclarecimento acerca da destruir a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Porque tem a sabedoria de Deus, a sabedoria dos homens, a sabedoria dos animais e do decaído, né? Aquele que foi expulso do céu. Então o que acontece? Aqui ele está falando da sabedoria dos homens. Não é que quem serve a Deus não tem sabedoria, não tem inteligência. Mas aí já é a sabedoria dada por Deus. E a inteligência é dada por Deus. É diferente da sabedoria dos homens, do mundo. Daí que nós vemos aí fora a sabedoria que os homens têm sobre a ciência da terra, o sol, a lua, as coisas da terra. O homem tem ciência sobre isso, sabedoria e ciência sobre isso. É essa sabedoria da ciência, é essa inteligência dos homens que o apóstolo Paulo diz aqui. Que Deus ia destruir, quer dizer, que não dá para ti a salvação, a guia da salvação. Por isso que o estudo é da sabedoria do homem. Ele não dá um definimento de salvação. Agora, a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus pelo Espírito Santo dá para nós a luz para a salvação dos últimos dias. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo, deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Confirma o que eu acabei já de explicar. A sabedoria do homem que prende, que vai ao colégio e chega à faculdade e tudo mais, serve para as coisas desse mundo, não para as coisas de Deus. Não para as coisas de Deus. Porque a sabedoria desse mundo é loucura. Aqui, né? Que acabei de ler aqui. Que é loucura, certo? A sabedoria deste mundo.
É loucura a sabedoria deste mundo. Não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus Então, visto como na sabedoria de Deus, como tem uma sabedoria deste mundo, dos homens, e a de Deus. A sabedoria, né? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus. Pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Viu? Então cabe a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não é pela sabedoria desse mundo. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo para Deus é loucura. O homem não está com a sua sabedoria, não está indo para o espaço e tanta coisa, é loucura. Para Deus, esses homens são loucos. E se nós falarmos essas coisas por esses homens sábios, eles dizem que é loucura. Porque há uma inimizade entre a sabedoria das coisas do mundo e a sabedoria de Deus. Não batem. Por isso que muitos não gostam de ouvir a palavra de Deus e não gostam de buscar as coisas de Deus, porque tem um atrito aí em sabedoria, porque a sabedoria de Deus é uma e a dos homens é outra. O povo não consegue discernir uma coisa da outra. Então, precisa crer em Jesus Cristo, precisa ser batizado em nome dele, para que receba o Espírito Santo, como está escrito lá em 2 de Atos dos Apóstolos, para que o Espírito Santo, na leitura da palavra, possa esclarecer. Senão, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Certo? Por isso que não é feito estudo na doutrina dos apóstolos. Não tem. Quem quer saber a doutrina dos apóstolos não vai pelo estudo, não vai pela sabedoria humana. É a sabedoria dada por Deus, não a palavra, a pregação. Certo? Tá bem esclarecido essa parte? Então diz assim, né? Falamos não com palavras de sabedoria humana. Não falamos... Meu Deus, que confirmação linda aqui. Falamos não com palavra de sabedoria humana. Confirmou tudo aqui, Não falamos não com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pronto, encerrou aqui, bem claro aqui, isso que eu já venho falando, está bem explícito aqui, bem claro mesmo, sem dúvida, que ele fala que não falava em sabedoria humana, aquilo que eu estava falando, sabedoria de Deus, a da humana, os animais e né? Olha a diferença. Estão entendendo agora por que a graça de Deus, a doutrina de Cristo, não precisa de estudo bíblico, mas examinar as Escrituras? Porque a sabedoria é dada pelo Espírito Santo. É a sabedoria de Deus, não é a humana, não é por inteligência humana. Certo? Está bem claro aqui, bem claro mesmo. Bem esclarecido aqui. Bem esclarecido. Certo? Mas com as que o Espírito Santo ensina. Comparecendo as coisas espirituais
com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discernem bem. Tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Não precisa mais nada, está explicado. O homem natural, com a sabedoria da terra, com as coisas da terra, não consegue entender a de Deus. Está bem explícita, bem claro aqui. Sem dúvida, está esclarecido. Os homens não conseguem entender. Por que tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo? Por que tem que obedecer os mandamentos que foi dado aos apóstolos? Com a sabedoria dessa terra, não vai entender. Precisa primeiro crer em Jesus Cristo e ser batizado no nome dele e examinar as Escrituras, para ser aberto o seu entendimento acerca das coisas de Deus. Certo? Se não crê em Jesus Cristo, não foi batizado no nome dele, foi batizado de outra forma, foi por sabedoria humana, segundo o que é revelado pelo Espírito Santo. Precisa ser por Jesus Cristo. Tá bem grande já esse vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Se inscreva, dá o seu joinha, para que possa ser levado esse esclarecimento a outras pessoas, para que venha a chegar e despertar o desejo de obedecer a Cristo. Dá ao homem a sua sabedoria. Valeu, meus queridos. Que Deus abençoe a todos.